É muito legal falar de saúde 4.0, mas hoje ela ainda não é uma realidade predominante, né, no nosso país. Então você pega um problema, né, uma dor realmente verdadeira, transforma aquela dor num projeto e cria um caso de uso pequeno para você implementar a tecnologia e validar. Sistemas interessante aqui que, de novo, não é sobre tecnologia, né? Não. É sobre comportamento, é sobre integração de novo, processo. Olá pessoal, eu sou o Luiz Gustavo Pacete, jornalista especializado em tecnologia e inovação e host do Habitability, esse videocast oferecido pelo MRV & Co, que eu tanto amo, que traz assuntos super importantes conectando tecnologia, comportamento, sociedade, cultura e por aí vai. E hoje um tema que já tratamos indiretamente no Habitability, mas não assim com tantos detalhes como vamos tratar hoje, saúde 4.0 ou saúde, tecnologia, enfim, não importa muito aqui a nomenclatura, o conceito a gente desconstrói, mas essa conexão entre saúde, tecnologia, ferramentas e por aí vai, isso tem um impacto direto no nosso bem-estar e no nosso dia a dia. E eu recebo uma dupla aqui que a gente já conversou, eu já tive uma aula aqui sobre a área médica, temos um engenheiro também que está nessa área, muito interessante. Eu vou começar pela Ana Vicenzi, médica especialista em gestão e inovação em saúde e superintendente médica da Doutor Online. Falei certinho, Ana? Falou. Bem-vinda ao Habitability, viu? Obrigado. Muito obrigada, Luiz. Obrigada pelo convite. É um prazer aqui fazer essa troca com vocês. Marco Bego, diretor executivo do Instituto de Radiologia do Hospital das Clínicas e diretor de inovação do Inova HC, engenheiro. É isso? É isso mesmo, Luiz. Um engenheiro que agora está imerso aí na área da já há saúde. Um bom tempo, já vim para a área da saúde e não saí mais. A gente tem um público de arquitetos, de engenheiras muito relevante aqui. Bom, vamos falar de conceito primeiramente. Nos bastidores aqui, pessoal, a gente já falou até de ferramentas, mas vamos falar de conceito. Ana, saúde 4.0, até considerando a tua atuação também aqui numa plataforma, né? O que é? Do que a gente está falando quando coloca esse 4.0 na frente de saúde? Legal. Acho que essa evolução da saúde, ela segue a evolução da indústria. E acho que para a gente falar de saúde 4.0, acho que vale a pena recapitular um pouquinho o que é saúde 1.0, né? A gente tem uma evolução aí dentro do sistema de saúde, em que a gente tem a saúde 1.0, em que é a época, acho que talvez a gente traduz como a saúde do papel, do carimbo, da máquina de escrever. E apesar de nós estarmos falando de saúde 4.0, a saúde 1.0 ela ainda é uma realidade, né, nos muitos Brasis que compõem o Brasil. Quando a gente vai para a saúde 2.0, e prometo que não vou me alongar nesse tema, a gente já começa com algum grau de informatização. Então, um computador, né, uma informatização mínima, mas a gente ainda não tem trocas de informação. E aí, quando a gente passa para a saúde 3.0, aí a gente já tem uma grande disrupção do setor, em que a gente tem um intercâmbio de informações. Isso já é muito significativo, sistemas de clínica, sistemas de hospitais, trocando informações, isso é muito bacana. E evoluindo mais ainda, a gente passa para a saúde 4.0, que a saúde 4.0, ela é a união, né, do mundo, ela é como se fosse, eu vou dar um exemplo, tá, pra gente não se tornar muito teórico. A saúde 4.0 é como se ela fosse um Waze, né, se eu puder, concorda, Marco? De trazer o grande exemplo de saúde 4.0 é o aplicativo Waze, que a gente usa, você usou para chegar no trabalho? Hoje eu usei para chegar. E ele se trata de uma conexão mais permanente, dados trocados em mais tempo real, um sistema cyberfísico implementado. Então, a gente tem essa evolução da cadeia. É muito legal falar de saúde 4.0, mas hoje ela ainda não é uma realidade predominante, né, no nosso país. Acredito aqui, Marco, vou te perguntar até a sua opinião sobre o tema. Temos locais do Brasil que vivemos um mix dentro do mesmo hospital, dentro do mesmo local. Temos setores com saúde 1.0, com 2.0, com 3.0. Vivemos uma heterogeneidade, né, dessa atração tecnológica. Eu já me encontrei nos três. Eu já presenciei situações de 1.0, 2.0. Ou seja, como você disse, né, a gente está vivendo ao mesmo momento ali essas três fases. A quarta ainda a gente vai falar melhor. Marco, um ponto importante aqui.
Acho que a Ana deixa muito claro os estágios de informatização e dados e por aí vai. Mas aqui tem um outro elemento, o adicional de tecnologias, né? A gente vai falar um pouquinho inteligência artificial, wearables, elementos tecnológicos que nos ajudam também nessa geração de dados e por aí vai. Qual é esse processo também? Né? Já está muito claro o conceito aqui, né? 1, 2 e 3, mas como que a área vem adicionando tecnologia e fazendo uso inteligente dela? Acho que o que a Ana comentou da quarta geração, né, da quarta revolução industrial, que a gente fez paralelo para a saúde, da saúde 4.0, ele começou lá no World Economic Forum, onde surgiu esse conceito, e esse conceito vieram junto com essas tecnologias mais disruptivas. Então, o blockchain, o IoT, a parte de inteligência artificial, ainda naquele primeiro nível. Essas tecnologias elas vieram junto com essa revolução da quarta revolução industrial, e a saúde começou a tentar usá-las também. Como a Ana comentou, assim, a saúde ela tem um delay assim, com a indústria. Chega um pouquinho mais tarde na saúde as tecnologias que você já está validada em outros locais. Então, essa parte de informatização, que a saúde aconteceu muito há uns 10 anos atrás, talvez poderia dizer isso já está informatizado na indústria há muitos anos. Né? Então, a saúde vem correndo atrás. E aí essas tecnologias é que estão habilitando, talvez, essa nova fase da saúde, que é mais, como a Ana comentou, que você junta o meio físico com o digital e agora com o biológico, né, da saúde, para você tentar usar. Qual foi o termo que você usou, Ana? Cyber? Você usou Cyberfísico? Cyberfísico. E daqui a pouco a gente fala mais sobre ele. É muito interessante. Agora, por que essa... E aí vale para os dois, né? Por que essa... você falou da saúde correr atrás um pouco, né? Por que acontece isso? É pela complexidade? É pelo fato de a gente ter muitas especialidades? O que faz com que a saúde acabe tendo que correr um pouco atrás do ponto de vista de tecnologia? Vou fazer uma analogia de um banco. Todo mundo compara o setor da saúde com o setor bancário. Hoje, uma das grandes dificuldades, um grande ponto para a gente na área da saúde, e o Marco que atua mais diretamente com a inovação também, acredito que vai concordar, é a parte de interoperabilidade, que é essa troca de informação entre sistemas. Quando eu vou trocar informação, por exemplo, a gente tem a questão dos bancos. Eu tenho um número, né, um número de CPF, um valor, né, e um número de um banco. Eu tenho talvez 3 dados para serem transicionados. E aí eu consigo fazer uma troca de informação muito mais ágil, porque eu tenho, em linhas gerais, simplificando e salvo as proporções, 3 dados para trocar. Quando eu falo de saúde, só se a gente for falar as doenças que você já teve, as variações desses nomes e todos os termos técnicos, como a gente troca isso em larga escala? Então, algo que, na minha percepção, e nós temos diversas pessoas com percepções diferentes, né? Essa é a pergunta de $1 milhão de por que a gente ainda está atrasado como saúde, né? Do ponto de vista tecnológico. Mas eu entendo que um dos grandes problemas, né, é essa questão da interoperabilidade e da gente ter, assim, muitos termos, muitos nomes, muitas questões para serem transicionadas num sistema que não é unificado. Então, tudo isso corrobora para que a gente esteja, né, mais atrasado do que os outros setores. Por exemplo, banco, por exemplo, setor de mobilidade, setor de varejo, setor de compras e tudo mais. Qual que é a sua percepção, Marco? Acho que isso é uma parte. Tem outra parte também que o setor de saúde talvez seja... Ele é muito regulado. Então, para tudo que você vai mexer, tem regras, regulamentos, legislação, que é mais difícil você adotar tecnologia, um early adopter, né, de tecnologia, então tem essa regulação. E tem um outro componente também que dá para acrescentar, que assim, esse não é o core da saúde, né? O core da saúde é o tratamento. Então, a tecnologia ela entra mais na parte de custos da saúde. Agora que eu acho que a gente está conseguindo fazer uma transição assim, de tirar a tecnologia de custos, que ela era só problema, né, um tempo atrás, para tentar usar ela como ganho de produtividade. Mas até um tempo atrás ela era muito custo. Então você comprava um equipamento novo, que ele te dava um pouquinho de produtividade a mais, mas ele te dava um custo absurdo. Mas se você não tinha, você não conseguia fazer alguns tratamentos, que é o seu core. Né? Então acho que também tem esse componente que acaba sendo no momento de você fazer aposta na tecnologia. Né? Sabe o que é interessante? Então, destacar aqui, né, um volume de dados, a interoperabilidade, que é a palavra-chave. O exemplo que você deu é interessante, que eu faço analogia
com outras indústrias. O próprio banco que você falou, ele já passou por isso, de entender em determinado momento a tecnologia como custo, quando na verdade agora a tecnologia é produto, né? O banco virou uma empresa de tecnologia, como muitas outras. Então, a analogia aqui ela é bem interessante. Você ia completar, Ana? Não? Eu achei bem muito plausível esse comentário do Marco, porque até quando a gente vai querer... a telemedicina economiza? A gente tem grandes estudos no Brasil, não temos. Colocar a inteligência artificial realmente economiza, gera saving, melhora o ROI. Hoje estamos ainda muito iniciais, né? E pensando em sistema público, em operadoras de saúde suplementar, para entender de fato esse benefício claro de quem paga a conta, de que trazer tecnologia realmente vai atuar de maneira positiva no ROI, né? No retorno sobre o investimento feito. Nós temos dados ainda pouco incipientes no Brasil, eu vou me aprofundar um pouquinho mais na área de UTI, eu tenho me dedicado bastante na parte de tele-UTI, e faltam realmente estudos, temos poucos estudos robustos e relevantes que mostram que, de fato, o nosso senso comum fala que fazer uma tele-UTI é muito legal, se você conversar com pessoas da inovação, da área de medicina intensiva, hospitalar, quando a gente fala, nossa, a tele-UTI sim, expande os cuidados intensivos, leva o médico intensivista para onde não tem, melhora o desfecho clínico, mas de fato, isso gera um retorno sobre o investimento? Em quanto tempo? De qual modo? Qual o formato? Então ainda somos muito carentes, né? Bom, na minha percepção, é o que eu enxergo de mercado, desse retorno claro sobre os investimentos em saúde digital. E juntando, limitações tecnológicas, juntando questões regulamentatórias que realmente são um grande tendão de Aquiles, isso faz com que o nosso setor, do ponto de vista de avanços tecnológicos, ele absorva isso de maneira mais morosa do que os outros. Ô Marco, parece que a Ana descreveu um pouco do seu desafio, ali como diretor de inovação, que é não ficar para trás, mas também ter um argumento, ter dados, ou seja, é um trabalho muito de formiguinha ali, Ou seja, eu mostro um retorno que uma tecnologia tem ou não tem, e aí eu vou aos poucos. Como que espelhando o que a Ana falou, o seu desafio ali no dia a dia? A inovação da saúde, ela tem essa preocupação, porque tem a parte de segurança, Você pode fazer um MVP, por exemplo, você faz um MVP no sistema, numa fintech, aí de manhã deu um probleminha, você dá uma paradinha ali, ajusta e tal, Você faz um MVP no sistema de uma UTI, por exemplo, e você pode levar um paciente a um problema maior. Então, na saúde você tem esse problema de segurança que te dá um tempo maior da aplicação chegar no nível para ser utilizada. Isso tem mais custo, ela é mais morosa. Por outro lado, o sistema de saúde ele é um pouco conservador. Por exemplo, vou usar o mesmo exemplo. Na UTI você tem lá o intensivista, que ele faz daquele processo já há bastante tempo, as equipes se trocam. Então, para você entrar lá e propor um novo processo que use tecnologia, é uma transição que precisa ser feita com cuidado. O que a gente gosta de fazer, assim, eu acho que é o que funciona bem, é caso de uso. Então você pega um problema, uma dor realmente verdadeira, transforma aquela dor num projeto e cria um caso de uso pequeno para você implementar a tecnologia e validar. A UTI, nós fizemos isso há um tempo atrás, no período da pandemia, que tem muita coisa, teve muita coisa. E na UTI a gente fez. Então, por exemplo, tinha UTIs no Brasil que o índice de mortalidade era altíssimo, quase 100% na época da pandemia. Porque se criou muita UTI e você não tinha pessoal qualificado para aquela UTI. E aí nós montamos o que a Ana falou, Então, uma tele-UTI seria tipo um consultor para ajudar aquele médico distante e tal. Em um determinado momento, a gente começou a ver o seguinte, essa teleconsultoria era uma conversa aqui, uma reunião, Só que muitas vezes o médico especialista fala, mas essas informações que você está me trazendo, elas não estão batendo para o prognóstico que esse paciente está. Fala, então vamos fazer o seguinte, vamos conectar os equipamentos da UTI, pegar essas informações, a gente monta um dashboard, e aí vocês discutem essa relação, mas olhando a medição em tempo real na UTI. Quando a gente fez isso, a aplicação melhorou demais, porque às vezes aquela equipe de UTI tinha tão pouca experiência que nem a leitura correta ela fazia daquele monte de informação clínica que até a Ana comentou que vem. Aí quando fez isso, aí mudou, Aí a gente começou realmente a descer nível de mortalidade e tal. Então você vê, você começa e às vezes você vai
no meio do projeto ali descobrindo outras coisinhas que tem ali no protocolo que você acaba Só ajudando. que são casos e casos, né? Por isso que eu disse que é um trabalho de formiguinha, quando você olha o macro, né? Você vai ter que em algum momento juntar, né, tudo isso, mas a gente ainda está na fase de criar casos de uso separados. Você mencionou o bendito ROI, né? Que tá em todas as indústrias e tal. Mas aí, pegando esse exemplo do ROI que você falou, eu acho que algumas coisas já estão claras aqui, né? O que motiva uma empresa, um hospital, um agente desse ecossistema a procurar pela tecnologia? Algumas respostas, né? Eficiência, tal. Eu queria que vocês trouxessem mais respostas relacionadas a isso. Então tá, o ROI, tá bom. Se eu consigo trazer mais eficiência, vou investir em tecnologia. Quais são esses outros elementos, né? Tá na vanguarda, melhorar a vida do paciente. O que tem de motivação aqui para que faça com que, por exemplo, uma área de inovação tenha esse esforço de quebrar todos os desafios que vocês já mencionaram e apostar em algumas tecnologias? Eu acredito que uma das metas, né, um conceito de metas globais ali para qualquer ação em saúde é o Triple Aim, em que consiste em qualquer solução, qualquer, né, ação que a gente propuser no segmento de saúde, a gente focar em que o paciente tenha uma boa experiência, a gente faça um uso racional dos recursos, foque na parte de sustentabilidade financeira e foque em tornar as pessoas mais saudáveis, melhorar desfechos clínicos. Então, a tecnologia ela é meio, não é fim. Isso já é uma frase muito clichê na pandemia, todo mundo, a tecnologia não é meio, tecnologia não é fim, tecnologia é meio. E quando a gente pensa em meio, o que de fato eu quero resolver? Qual que é o problema que eu quero resolver? Qual o processo que eu quero otimizar? Eu, né, de maneira geral, eu acredito que o formato correto, né, isso vem muito na metodologia de Design Thinking, Marco com certeza tem mais experiência aí nessa área, mas a gente parte de um problema muito claro. E a partir desse problema, usar a tecnologia como meio para focar nisso. Como a tecnologia, né, em linhas gerais, quais são os problemas do sistema de saúde? Pacientes precisam ter melhores experiências, as pessoas precisam ser mais saudáveis e alguém precisa pagar essa conta. Então, esse tripé precisa ficar muito claro. Qualquer solução que eu proponha no segmento de saúde, que eu não vise sustentabilidade, desfecho clínico, né, em tornar e traduza-se, né, leia esse desfecho clínico por melhorar a qualidade de vida da população, eu estou indo na direção errada. Eu preciso considerar o meu longo prazo nessa tomada de decisão. Eu gostei que você mencionou o Design Thinking, porque é uma inovação no processo de como você vai pensar algo, né? E ajuda muito no que você falou ali de conseguir. Agora, ainda nesse contexto, o que já tem hoje de tecnologia aplicada, né? Eu poderia dizer, daqui a pouco a gente vai falar mais, mas, nossa, inteligência artificial, as tecnologias imersivas, que em vários momentos a gente até associa muito à medicina, né? Aos óculos de VR e por aí vai. Mas, de fato, hoje, com a tua experiência, quais conceitos de tecnologias aqui que você já aplicou e que trouxe ali um resultado? Então, você já deu algum exemplo aqui, a gente tem bastante na parte de dados, mas seria também inteligência artificial, machine learning, o que tem de exemplo? Agora ele está revisitando todos os... Todos os cachinhos. É que eu diria assim, você tem exemplos de todos eles, né? Talvez os exemplos de maior ou menor sucesso é que a gente começa agora a dividir. A gente tem que fugir da tecnologia pela tecnologia. Realmente ela precisa resolver um problema verdadeiro, né? Senão você não consegue chegar lá. Então, acho que o que a Ana comentou, assim, hoje tem a saúde privada, que utiliza muito esses conceitos aqui, e tem a saúde pública também, que falta acesso, né, falta qualidade no atendimento, você também tem problema de sustentabilidade. Então, a gente tem tentado usar as tecnologias de acordo com o local. Então, por exemplo, o maior erro que a gente faz é assim, inteligência artificial é bom, então é bom para gerenciar fila no sistema lá do SUS, Programa de Saúde Pública. É bom lá, então nós vamos usar todas as filas agora, usar o sistema de inteligência artificial. E às vezes não é. Então o que a gente tem tentado fazer é a tecnologia adequada para a solução daquele problema. Essa é uma coisa interessante e a gente erra muito no Brasil, assim, e políticas públicas principalmente. Assim, eu adoto uma tecnologia e eu quero que todo mundo use, mas ela não serve para mim, ela não causa impacto nenhum na minha operação. Então, isso funciona bem, assim. Então, a saúde tem muitos dados, como a Ana falou. Se ela tem muitos dados, logo, inteligência artificial pode ser uma forma de você ajudar muito a compreensão desses dados.
porém a maioria dos dados são dados estruturados, né, em linguagem natural. Então, até agora, a entrada do LLM, você tinha inteligência artificial, mas ela era muito focada em radiologia, reconhecimento de imagens, algumas coisas muito específicas. Agora, com a entrada da LLM, a generativa, você já começou a ter... Ele vai lá e lê igual a gente lê, então a coisa começou a mudar. Pode ser que com esse novo conceito, a gente está vendo, ele já entre em outras áreas que não estavam habilitadas anteriormente, melhorando esse trade-off, né, de mais tecnologia e custo, quer dizer, entrar com tecnologia e não ser acréscimo de custos. Porque hoje na saúde, sem a tecnologia você paga mais. Põe tecnologia, paga mais. A gente está tentando... Então, eu diria, inteligência artificial é uma delas. Conectividade é uma delas, com a parte de saúde digital. Então, 5G, conectividade via satélite de baixa altitude. Isso a gente precisa explorar mais, um país continental como o Brasil. Eu diria, a parte de internet das coisas, também tem uma parte que precisa ser utilizada. Acho que a gente gasta muito dinheiro com bancos de dados e guardar dados, que talvez em algum momento o blockchain possa ajudar muito nesse tipo de estruturação. Então, a meu ver, assim, tem oportunidades, o que a gente vai ter que fazer agora é ir conectando todas elas. Então, a conectividade é importante, mas a conectividade precisa de interoperabilidade, que foi o que a Ana comentou. Para fazer interoperabilidade, você precisa ter um conceito de interoperabilidade que não seja o que está hoje. Tipo, vou usar o blockchain, que é uma coisa mais segura e tal, mas ninguém usa. Então, esses avanços, a inovação é capaz de fazer, né? Mas ela precisa de ir fazendo isso no seu tempo, e ao mesmo tempo a gente saiu daquela brincadeira de inovação que tinha um tempo atrás, né? Era tudo bom, você fazia inovação, todo mundo levantava a bandeira, ia lá, dava a mão, tirava foto e tal. Hoje, se você não tem a medição clara do impacto que aquela inovação está trazendo, retorno sobre aquele investimento ou diminuição de custo, que é uma coisa mais importante na saúde até do que o retorno do investimento, porque a parte de tecnologia está mais back-office, né? Então você já não consegue também fazer um processo de inovação. O dinheiro está mais curto, eu diria muito mais inteligente, agora ele só vai na boa, você precisa ter projetos melhores. E acho que a saúde vem aprendendo a criar novos projetos melhores, se integrar. Então a saúde pública precisa se integrar com a saúde privada. De fato, são mundos diferentes mesmo. Agora eu estou falando como leigo, tá? Se eu fosse numa leitura óbvia, eu diria que são mundos diferentes ou não, ou essa conexão, ela tá gerando casos interessantes de talvez levar a tecnologia para o sistema público, trocar, ou tá muito separado, assim? Posso até começar, depois já passo para Ana. São mundos diferentes. São mundos diferentes, né? A saúde privada, ela é baseada em tratamentos, né? Em tese, a saúde pública deveria ser baseada em prevenção, né? Porque se você basear a saúde pública em tratamento como ela é hoje, você vê que a gente não tem capacidade de tratar todos os problemas, a gente deveria prevenir, né? Acho que esses mundos são desconectados, na maioria das vezes, e o que a gente deveria era começar a conectá-los, porque assim, vou dar um exemplo banal, assim, a vacinação, na maioria das vezes ela é pública, né? As campanhas, essas coisas. E ela afeta os dois setores, porque de repente a vacinação diminui algumas doenças tal, que vai afetar o sinistro. Sempre está relacionado, né? Acho que não tem como separar o que a gente deveria fazer, e aí talvez a ideia, né? Talvez seja difícil fazer pelo tratamento, porque os tratamentos são diferentes, mas talvez a gente deveria unir por trás, unir pela tecnologia. E aí a interoperabilidade entra nisso. Por que eu não troco dados, né? Público e privado, para, ao invés de saber onde ele está, eu saber quem é o indivíduo, né? Com a situação financeira cada vez mais, as pessoas vão e voltam, né? Vão do público para o privado, é demitido, ele volta para o público, as empresas cortam o plano de saúde, o cara vem para o público, depois ele muda de emprego, ele volta para o privado. Cada vez é novo, né? É um cara que ele entra novo ali, ninguém sabe nada da vida dele, né? Então talvez uma ideia seja, eles são separados, mas a gente poderia integrar pela área de tecnologia, que talvez tivesse um ganho absurdo, né, e aí volta para essa palavrinha mágica, interoperabilidade. Até difícil, que você trouxe, Ana. Eu tenho uma dúvida sobre essa questão de interoperabilidade. Não, a palavra é difícil e eu faço questão de repetir umas 5 vezes. Eu tenho uma dúvida que tem dois aspectos. Tem os dados do ponto de vista das organizações e instituições e os dados das pessoas, né? Mas a interoperabilidade, ela esbarra também nesse desafio de ser muito regulado, como você já disse, dado sensível. Daqui de fora, quando a gente fala de saúde, a gente sempre olha e fala, nossa, mas como estão lidando com os nossos dados? A informação do meu exame, né?
A gente esbarra muito nessa questão ética do uso de dados também. Como que é esse contexto? Porque eu vou dar... É claro que é diferente, mas eu vou falar aqui das farmácias, né? As farmácias e a forma hoje como a gente lida com as farmácias, CPF e tal, sempre acabam gerando muito mito, muita conversa, muita discussão. Na saúde é a mesma coisa. E aí, como que fica esse equilíbrio? Dados sensíveis, ética, é um monte de coisa numa mesma pergunta. Legal, são muitas coisas. Vou só complementar um pouquinho o questionamento, a pergunta anterior, e aí a gente já parte para essa parte. Algo que difere muito também hoje, que no Brasil, é a questão do nosso modelo de pagamento. Em discussões de saúde, Marco, acredito que a palavra modelo de pagamento, se a gente pudesse, né, filtrar ali o que os gestores mais falam, eu acredito que gestores de saúde, a palavra modelo de pagamento é uma delas. E muito do que a gente vive hoje, né, em nível mundial, dessa crise de saúde que nós tanto ouvimos, mas vamos nos atentar mais, centralizar mais essa discussão aqui no Brasil, é com relação à maneira como a gente financia a saúde e os incentivos que a gente tem dado. Hoje, o modelo predominante aqui no Brasil para pagamento de consultas, cirurgias, exames e procedimentos é um modelo extremamente incentivador de novos procedimentos, é um modelo gerador de novos procedimentos, é um modelo fee for service. Eu não pago pelo desfecho clínico, eu não pago, em linhas gerais, o modelo predominante, temos algumas ações, né, pequenas ações em nível nacional, mas em linhas gerais, eu não pago pelo resultado clínico, pela melhora daquele doente. Eu pago pelo exame, eu pago pela consulta, eu pago pelo tempo do médico, eu pago pelo procedimento. E esse modelo gera uma cultura muito intervencionista e uma cultura muito desconectada. O neuro olha a cabeça, o radiologista faz o exame, a pessoa do laboratório foca no exame laboratorial, o fisioterapeuta foca exclusivamente naquela terapia de reabilitação e ninguém está olhando como todo. E vamos muito fragmentado e cada um vai e faz a sua parte. E a gente é incentivado a fazer isso, porque o nosso modelo, o principal incentivador, que é o modelo de pagamento, ele incentiva que a gente, nós como profissionais de saúde, sejamos grandes pedidores de exame, grandes intervencionistas, porque nós ganhamos, em linhas gerais, por procedimento. Eu acho que uma reflexão importante, não estou aqui para defender modelo de pagamento, não sou especialista de economia da saúde, mas acho que a gente precisa começar a repensar o modelo de pagamento, como a gente financia esse sistema de saúde. Hoje tem um dos assuntos muito, muito em alta, é o modelo de pagamento baseado em valor, né, o modelo trazido por Porter, e ele traz ali algumas prerrogativas de que a gente deve não só pagar o médico, o profissional, enfim, por aquele procedimento em específico, né, pela consulta, pelo exame, pela cirurgia, mas a gente também pagar ele, corresponsabilizar ele pelos resultados, então o pagamento por desfecho clínico. E isso tem sido muito discutido. Esse modelo, né, na minha percepção, Marco, você que também está muito à frente disso, nesse momento ela ainda, né, pensando em sistema de saúde nível SUS, é quase uma utopia, porque ele exige uma robustez tecnológica muito grande, né, se colocar às vezes uma tecnologia numa UTI, já existe uma resistência. Imagina mudar o modelo de pagamento de um país, né, ou de um sistema público como o SUS. Mas muito do que a gente passa nessa crise da saúde, nessa morosidade, né, em proceder com inovação e no modus operandi com que o nosso sistema funciona, é da maneira como ele como os processos de financiamento, os modelos de pagamento são dados. Então, por exemplo, um ortopedista, qualquer cirurgião, se ele, né, fizer a cirurgia, ele recebe. Se ele não fizer, ele não recebe. Mas muitas vezes a indicação é não fazer. Ele não deveria ser remunerado também pelo desfecho positivo do doente, não só pelo procedimento, mas pelo paciente como um todo. Entendi. Aquela população está com a pressão arterial mais baixa, aquela população está usando menos o pronto-socorro, está realizando menos exames, isso tudo é fruto de cuidado de uma equipe especializada. Então, eu trago entendimento, isso para uma reflexão, né, de que para nós melhorarmos a saúde, nós temos que repensar como nós pagamos as pessoas, não só por procedimentos, mas também pelos desfechos. Eu imagino que o sistema de pagamento, assim como vários outros assuntos aqui, eles só refletem o
o andar da interoperabilidade e o quanto que tecnologia influencia em tudo isso. E para eu fazer isso, eu preciso, vai nisso que o Marco trouxe, da conectividade, da troca de dados, eu preciso ter robustez tecnológica. Como eu vou monitorar que esse paciente melhorou, reduziu a pressão arterial para eu bonificar essa equipe de saúde? Se a diabetes dele melhorou, piorou, se a dor nas costas melhorou, piorou, se ele parou de ir no pronto-socorro, se ele está gastando com menos exames. Isso tudo gera economia. Aqui eu vejo bastante inteligência, você falou de dados, é bastante inteligência artificial para contribuir. Mas, Marco, eu vou inverter agora, acho que está muito claro. Os desafios estão postos aqui, né, em relação aos sistemas de saúde, às estruturas e por aí vai. Eu queria trazer agora um pouco para a pessoa em si, né? Para nós pessoas, a palavra prevenção ali, ela é super importante. A gente vive um momento de discutir a saúde hoje de uma outra forma, principalmente depois da pandemia, né? A saúde preventiva, o uso de tecnologia para isso. Eu queria falar um pouco sobre isso, para a gente fechar essa segunda parte. O quanto que a gente tem hoje tecnologia que pode de fato ajudar num tratamento, numa prevenção, num monitoramento. O quanto que a gente evoluiu nesse sentido, da nossa consciência sobre a saúde e também os aparelhinhos que vão surgindo e vão nos ajudando. Nós temos um aqui no Brasil, né? Todo mundo. Foi combinado, foi combinado. A gente girou aqui quase 360, mas... E se vê o que cada um usa disso aqui, eu diria que é muito pouco, né? Da oportunidade que tem. Vou dividir em 3 momentos, assim. Acho que uma coisa acho que é bem-estar, né? Produtos para bem-estar, então aí entra o Apple Watch, o Smartwatch e isso. O que falta acho que são aplicações, né? Porque assim, eu meço aqui o meu batimento cardíaco. Então, coleta de dados é o que mais tem, né? E aí eu faço o que com isso, né? Tem uma balança lá que tem bioimpedância e tal, que ela conecta outra coisa. Né? Então acho que faltam aplicações para você usar essa tecnologia no bem-estar. Então, vamos separar. E bem-estar você tem uns limites maiores, né? Os erros dos equipamentos. Só uma dúvida sobre a aplicação importante. Essa é uma curiosidade. Digamos que eu tenho aqui, tá? Eu tenho todas as informações. Hoje, do jeito que, diante da nossa situação, isso aqui é válido para um médico? Então, por isso que eu estava separando, entendeu? Bem-estar é uma coisa. Então vai lá, sei lá, você vai fazer o teu preparo físico, então, isso nutricional e tal, para você. Tá. Mas mesmo assim você precisa de uma aplicação para te ajudar a chegar lá. O que a gente tem feito? Quando eu pego para testar aí no médico, os valores que eu tenho de erros, eles precisam ser muito menores quando eu estou fazendo isso para tratamento. Então, eu vou pegar o mesmo smartwatch. Então, olha lá, você pega o teu batimento cardíaco lá para você correr na esteira, então você fala, quando chegar em tanto, você me avisa. Então, quando você está tratando um paciente que é um paciente cardíaco, que está em telemonitoramento, às vezes esses erros são maiores do que a gente pode suportar. Hoje a gente fez, olha, nos últimos 2 anos, a gente fez 5 ou 6 projetos com telemonitoramento, com vestíveis, com que você vai lá e faz o teste, tal, home, né? Nem 10% dos equipamentos que tinha a gente conseguiu homologar. Então não é efetivo ainda. Eu acho que assim, ele não foi feito para isso, entendeu? O smartwatch, as aplicações que você tem nele são aplicações para bem-estar. Você não tem aqui uma aplicação médica estruturada e feita. Eu acho que precisa evoluir isso. Não me parece questão de tecnologia. Pode até ser, você tem, né? Claro, sensores que são melhores, sensores que são piores. Mas o que faltam são aplicações para usar aquilo. Então, talvez quando eu for fazer um acompanhamento de um paciente que está em tratamento domiciliar, cardíaco ou de outra doença que eu preciso de valores menores, eu preciso usar outro tipo de equipamento, que existem, né? A questão é homologar o que é para um e o que é para outro, né? Acho que o maior erro é isso. Eu pego o smartwatch, agora eu vou usar ele para tudo. Putz, não vai rolar. Vou usar ele na UTI. Eu ficou na UTI, eu de casa, não vai rolar. Não é, né? adequado. Provavelmente o UTI é muito mais preciso, muito mais sensível. Então, acho que assim, a gente tinha que separar isso. Bem-estar, e eu acho que a gente tem um mercado gigante nisso aí, precisa de boas aplicações, gente usando. Que ajuda muito na prevenção, né? Que é ajuda isso. muito no... Tem um conceito, cara, se me permitir 2 minutinhos, assim, que o conceito é o seguinte. O primeiro prevenção, quem faz sou eu. Então, eu preciso de educação, né, sanitária e sobre bem-estar, para eu tomar os meus primeiros ações ali. Então, vou perder peso, vou melhorar meu condicionamento e tal. Isso eu tenho tudo aqui, no bem-estar e tal.
O que deveria esse mesmo sistema me ajudar a dizer o seguinte, Marco, não está mais rolando você sozinho. Você precisa de uma outra alçada de cuidados. Sugiro que você vá procurar esse tipo de cuidado. Então, esse sistema ainda não está fazendo isso, entendeu? Ele faz ali, mas ele não diz, olha, tem coisa aqui que eu não sei medir, mas você deveria procurar alguém. Isso deveria acontecer, né? E você ir para uma segunda fase, que seria esse cuidado especializado. Essa fase te indicaria para uma outra fase, que seria mais especializado ainda. E quando terminasse, você voltaria para fazer a sua prevenção. É isso que se busca com esses sistemas eletrônicos. É interessante aqui que, de novo, não é sobre tecnologia, né? Não. É sobre comportamento, é sobre integração de novo, processo. Ana, aqui, e aí trazendo um termo que você usou, o cyberfísico, né? O cyberfísico, ele é a expansão disso que a gente está falando, ele é algo... O que é, pra gente fechar com esse assunto? Legal. Eu gosto da palavrinha cyber. Com certeza, né? Essa imersão, essa conexão, né? De trazer elementos do físico e do virtual. E com relação a... Só voltar um ponto anterior, que eu acho que tem algo que vai esclarecer bastante, com relação a... Você perguntou, o Apple Watch, os devices, eles servem para o ambiente hospitalar para isso? Quando nos Estados Unidos tem uma FDA que libera algumas regulamentações disso, a gente tem dispositivos, que são os medical devices, que estão, né, Marco, habilitados para fazer essa função médica com mais rigor. E a gente tem os dispositivos de wellness, que são softwares, dispositivos, enfim, tecnologias para o bem-estar. E a gente entende essas tecnologias de bem-estar, né, como tecnologias até para uma triagem. Você vai acompanhando ali, por exemplo, sua frequência cardíaca, às vezes sua pressão arterial, por algumas tecnologias de inteligência artificial. Hoje a gente já tem isso chegando no país, né, já liberado, né, na América do Norte para várias coisas e chegando no Brasil. Então, hoje a gente tem uma tecnologia que você consegue aferir pressão arterial, frequência cardíaca, só pela tela do celular. Isso existe. Se esse paciente tiver com uma pressão alta, referindo uma pressão de 22, eu vou internar ele na UTI, ligar uma droga vasoativa, passar um acesso central só com essa informação? Não, eu não vou. Essa informação vai ser um sinalizador, um alerta para... Vamos direcionar esse paciente para um serviço de saúde, para fazer essa aferição de pressão, ser consultado pelo médico, e aí a gente pensa na intervenção. Então, eu acho que tem muito esse ponto, que eu achei muito feliz a sua colocação, que é até perigoso, né? Que a gente traz a informação para as pessoas, mas não é uma informação, muitas vezes, que ela é para ser uma informação, por exemplo, uma pressão, uma frequência, um sinal vital intervencionista, que eu vou confiar cegamente nisso e intervir. Não, ele é um alerta. Ou reagir, né? Nossa, minha pressão tá alta. Minha pressão tá já alta. vou me automedicar. Meu Deus, vou tomar 3 Você losartano. entra no Google e fala, olha, minha pressão tá alta. O Google vai lá e fala, você tá quase morto, né? Liga pro SAMU, faz esse estrago todo. Então, isso é extremamente importante, né? A gente volta naquilo que a gente falou no começo, Luiz, que qual que é o problema, de fato, qual que é o objetivo desse dispositivo? Esse dispositivo não tem o objetivo de monitorar o paciente na UTI, mas eu posso ter dentro desse dispositivo alguma ferramenta, alguma funcionalidade, como já tem, que é o eletrocardiograma, para avaliar uma questão específica, que é a fibrilação atrial. O eletrocardiograma realizado nesse aparelho, ele consegue, dentre muitas um eletrocardiograma, um exame de coração, sabe? Que a gente coloca os eletrodos e roda naquele papelzinho. A gente tem 12 derivações. Esse aqui, ele roda a derivação D2. E através dessa derivação, a gente consegue ter um alarme para saber se o paciente está em fibrilação atrial. Para isso, em específico, ele dá um alerta e ele orienta a direcionar para o médico. E eu acho um papel muito bom, mas eu duvido, né? Eu não consigo, não acredito que seja seguro, não acho que é papel você ver uma fibrilação atrial aqui, chegar no hospital, chocar um paciente, sem o médico rodar um novo eletro. Vocês entenderam o ponto? E por isso que, de novo, né, e aí fechando, não é, o nosso papo ele mira a tecnologia, mas de novo, é sobre processo, é sobre cultura, é sobre educação, e aí aqui eu vejo muita responsabilidade das empresas de tecnologia, né, porque todas elas, a Apple, Samsung, as grandes, elas trazem muito isso como diferencial, né, a saúde, o bem-estar. Acho que tem uma responsabilidade também do lado de educação, né, para que de fato serve esse aparelho aliado à saúde e por aí vai. Bom,
A gente começou o nosso Saúde 4.0 quando você trouxe essa palavra cyber. Às vezes a saúde ela acaba trazendo um pouco do lado da ficção também. Aí eu tô falando pra quem tá de fora, tá? Porque pra quem tá de dentro eu já percebi o tanto que é complexo e o quanto que vocês têm coisas do dia a dia. Pô, meu Deus, acho que a gente tá aprofundando muito. A gente vai fechar de maneira mais... Pra resolver. Não, mas tem coisas muito do dia a dia pra resolver. Mas eu acho que fica aqui, e principalmente pra quem tá de fora, fica muito claro que, assim, é legal imaginar, talvez, um Apple Vision Pro aplicado à saúde, ou a própria inteligência artificial, tudo isso existe e tal, mas temos desafios aqui, que é o desafio da interoperabilidade, que é o desafio de falar a mesma língua, e que eles não são poucos, né? Eu queria super agradecer essa combinação engenheiro da medicina com médica, foi muito legal, queria muito agradecer mesmo. Essa é uma das conversas que está muito fora do nosso ecossistema, mas só que não, né? Porque saúde é uma conversa muito do nosso dia a dia, e fica o convite para vocês voltarem aqui para a gente falar de outros temas. Ana, obrigado, viu? Obrigado mesmo. Luiz, eu agradeço, foi um prazer estar com vocês. Obrigada, Marco, mais uma vez. E Marco, não é fácil o seu trabalho não, ali no dia a dia, inovação e tal, mas é muito legal. Mas é impactante. Obrigado, agradeço o convite de estar aqui. E assim, por que você, engenheiro, fica lá na saúde, né? Tem uma coisa bem legal, acho que como um podcast tem muito engenheiro, né? Se me permite. Quando você faz projetos lá na engenharia, na regular, o impacto disso demora para você medir, né? Até mesmo as coisas mais simples, construir um prédio, uma casa, demora ali. Na saúde, os projetos que você faz, o impacto você já mede no dia seguinte, cara. Então, isso que acaba te mantendo ali com projetos o tempo todo. Então, é um prazer estar nessa... Impacto é uma palavra boa aqui. Todos os exemplos que vocês deram levam muito para isso, né? Sem O dúvida. impacto, não só o impacto ali de curto prazo, que define a vida de uma pessoa, mas o impacto em termos de escala, né? É isso, muito obrigado. Parabéns, obrigado por vocês estarem aqui. Mais um episódio do Habitability. Acho que muitos assuntos aqui conectam com outros temas que a gente já falou, mas fica aqui muitos insights legais sobre saúde, sobre tecnologia, dados e as palavrinhas que apareceram aqui, interoperabilidade e outras. É isso, seguimos a nossa série especial Habitability, Tecnologia, Humano, Comportamento e Inovação. A gente se vê no próximo episódio. O Habitability é um oferecimento da MRV & Co, uma plataforma habitacional composta pela MRV, Resia, Sensia, Logo e Urba.